Olá! Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a modelagem e análise de software. Vamos lá? Bem, muito bem. Um dos modelos que a gente pode utilizar para análise de software é a análise estruturada. Não se utiliza muito essa análise hoje, tá? Porque hoje existe a análise orientada a objetos. Mas a análise estruturada, ela partia do princípio de que essa modelagem ela tinha como foco dados e processos que transformam esses dados. Vejam a figurinha aí abaixo. Nós temos um processo, nós temos dados entrando nesse processo e dados saindo. Isso é bem típico da programação estruturada, quando a gente pensa em funções, uma coisa entrando, uma coisa saindo, né? No caso de um processo, e essa coisa são os dados, certo? Nós não vamos falar muito disso aqui, porque o nosso foco aqui vai ser a parte de análise orientada a objetos, ok? Mas na análise estruturada o pessoal utilizava muito, e utiliza ainda, certo? Diagramas de fluxo de dados. Mas na análise orientada a objetos, que é do nosso interesse, como a gente viu numa aula anterior, ela faz uso de diagramas da UML. A modelagem, nesse caso, ela tem como foco classes e objetos. O sistema, na verdade, ele é enxergado como um conjunto de objetos que interagem entre si. Vejam aí abaixo dois exemplos de diagramas que a gente apresentou na aula anterior. O primeiro é o diagrama de sequência, onde nós temos ali um ator e outros objetos representados no sistema, e a interação, né, entre o ator e esses objetos e um objeto com o outro, no caso a tela de cadastro com o banco de dados. Do lado nós vemos aí um diagrama que mostra os estados de um bilhete, que um bilhete pode assumir de acordo com um evento que vai acontecendo ao longo do sistema. Muito bem. Na análise orientada a objetos, é importante que a gente tenha bem clara a distinção o que é um objeto, o que é uma classe. Eu gosto de sempre falar primeiro o que é um objeto para depois dizer o que é uma classe. Tem muitas pessoas, muitos autores que gostam de primeiro de fazer o contrário. Mas vamos lá. Um objeto, ele nada mais é do que uma entidade real, concreta, distinguível de outros objetos que pode ou não ser do mesmo tipo. Por exemplo, quando você olha para o estacionamento, você vê ali um Gol vermelho, você vê ali um Fiat azul, você vê diversos carros. Pensem em cada carro como se fosse um objeto distinto. Perfeito? E o que é uma classe? Uma classe é um tipo, é uma especificação de um objeto. Na verdade, a classe, para você representar esse tipo, ela vai conter um conjunto de dados e ações que dizem respeito àquele objeto. Vamos lá no exemplo do carro. Quando você olha para um Gol, um Fiat, um Sandero, você está vendo um carro, ok? Reparem, você está falando de carro. Estamos falando de uma classificação mais alta, um tipo. Associem a ideia de carro com classe. O carro que você está vendo, objeto. Certo? Vejam esse nosso exemplo aqui na nossa aula. Nós temos, por exemplo, uma classe aluno. Ora, eu sei que um aluno ele tem nome, tem CPF e o aluno também eu estou guardando no meu sistema a data de nascimento. Eu tenho algumas operações aí nesse aluno. Obter idade, primeiro nome, sobrenome. E vejam, eu tenho dois objetos, são dois alunos distintos. Eu tenho o Lucas Ribeiro, que tem um determinado CPF e que nasceu 31 de novembro de 2001. E temos o segundo aluno, que é o Pedro Henrique, que tem um CPF e que nasceu 20 de abril de 2002. Percebam, aluno é uma classe. E ali do lado, o Lucas e o Pedro são dois objetos, ok? Que tem o mesmo tipo, aluno. Bem, cada objeto ele tem características próprias, ele tem atributos e tem operações. O que são atributos? Entendam atributos como os dados que estão armazenados no objeto. Entendam operações como ações que são realizadas
pelo objeto. No caso, se a gente levar para a programação, entendam essas operações como métodos ou funções que aquele objeto possui e que estão definidas na classe, certo? Objetos que têm os mesmos dados, as mesmas operações, eles pertencem a uma mesma classe. Olha o nosso exemplo aí, do Lucas e do Pedro Henrique. São dois objetos distintos, mas que compartilham em comum o quê? Ora, eles têm o mesmo conjunto de dados, nome, CPF e data de nascimento. E aonde está definido esse conjunto de dados que define um aluno? Na classe aluno. Perfeito? Está clara a distinção entre objeto e classe? Ok, vamos em frente. Um diagrama de classes é um diagrama que mostra as classes do sistema e os relacionamentos entre elas. A notação para se representar uma classe na UML é a seguinte: é um retângulo, tá? Com 3 compartimentos. O primeiro compartimento contém o nome da classe, o segundo, os atributos ou variáveis, se vocês preferirem assim chamar, e o terceiro compartimento, as operações. Muito bem. Uma classe está relacionada a outra no diagrama de classes, e esses relacionamentos podem ser de diferentes tipos. Talvez o mais conhecido seja o relacionamento de herança, que é aquele relacionamento que permite que uma classe filha herde atributos e operações de uma classe pai. Veja esse exemplo aí do Pressman. Nós temos aí, para aquele sistema de segurança, temos uma planta, ok? Essa planta está associada a uma ou mais câmeras, né? E uma planta contém vários segmentos. Bom, e o que é um segmento? Agora vem a herança. Um segmento pode ser um trecho de parede ou uma janela, no caso, tá? Bom, entendam então a herança como uma coisa do tipo, eu tenho uma classe pai que define um conjunto de atributos e as classes filha que estão aqui embaixo, elas contêm todos esses atributos, todas as operações que estão definidas aqui na classe pai. Chama-se herança porque o que está aqui em cima passa aqui para baixo para as classes filhas. Perfeito? A associação é muito simples. Ela indica que uma classe está associada a outra. É o caso da planta com a câmera, né? É o caso da planta com segmento. A planta é composta por vários segmentos. Opa, vamos tocar nesse assunto. Planta é composta por vários segmentos. Reparem, esse é um relacionamento do tipo associação que é um pouco mais forte. É uma associação do tipo todo, planta, parte, segmentos. Perfeito? Nesse caso, você coloca esse losango aí que representa uma composição. Perfeito. Vocês se lembram do nosso estudo de caso de gestão condominial? Nós vamos utilizar ele para construir agora um diagrama de classes. Vamos lá? Numa aula anterior, nós definimos os seguintes requisitos funcionais para esse estudo de caso, né? O usuário acessa o sistema informando login e senha, o síndico cadastra documentos, ata, balancete, contratos, o morador visualiza documentos, o morador e o síndico podem reservar espaços no condomínio, o síndico envia mensagem aos moradores, cadastra comunicados, o morador escreve no livro de ocorrências. E nós construímos numa aula passada esse diagrama de casos de uso. Estão lembrados? Muito bem. Se a gente for analisar cada uma desses requisitos funcionais, nós podemos chegar nas seguintes classes do sistema. Usuário. Ora, o usuário do sistema pode ser um morador ou síndico. Nós podemos abstrair isso e também imaginar que um morador, ora, ele é um morador porque ele tem um apartamento lá no condomínio, ok? Um documento pode ser uma ata, um balancete, um contrato. Nós temos o espaço para reserva, que é uma churrasqueira, um salão de festas. Nós temos a mensagem do síndico, o comunicado, a mensagem no livro de ocorrências. Reparem que são tudo substantivos, são coisas que eles têm certos atributos, certas informações e que a gente vai capturar e modelar no nosso diagrama de classes. Perfeito! Aqui está
um primeiro diagrama de classe que a gente poderia construir a partir daquele cenário inicial, tá? Então, por meio de uma análise desses requisitos funcionais, nós extraímos esse modelo de dados que está sendo apresentado aí na tela, tá? Esse diagrama, então, ele mostra o primeiro esboço das classes do sistema. É claro que esse diagrama ele pode sofrer modificação, ele pode evoluir ao longo do processo de análise. Vejamos, olha lá o usuário. Repare a herança aí. Um morador e um síndico, eles são um tipo de usuário. Percebam a relação de herança entre morador, síndico e usuário. Reparem, um morador, ele está associado a um apartamento. Veja a linhazinha ali associando. Um documento, ele pode ser uma ata, um balancete ou um contrato. Reparem, todo documento tem uma descrição. A ata, além de uma descrição, ela tem o dia, mês e ano em que ela foi registrada. O balancete, além da descrição, eu tenho o mês e ano daquele balancete. Vejam, uma mensagem do sistema contém a mensagem e a data em que foi cadastrada aquela mensagem. E uma mensagem pode ser uma mensagem do síndico, um comunicado ou uma mensagem do livro de ocorrências. Repare mais uma vez a herança. E um espaço que pode ser reservado, reparem, ele tem um espaço que pode ser reservado. Eu tenho lá um nome, uma descrição e eu tenho ali um tipo. Ele pode ser a churrasqueira ou o salão de festas, ok? Muito bem. Recomendo aí, como leitura adicional, o capítulo 10 do livro do Pressman. Muito obrigado, até a nossa próxima aula.